Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Nesse dia aqui que eu tô gravando o vídeo é véspera de Natal, mas o vídeo ele só vai ser postado no dia 26. E como o Natal ele traz muitas reflexões para muitas pessoas, é um momento introspectivo, é um momento de priorizar as coisas mais importantes na vida, priorizar o contato com a família, o amor, o afeto, né? Esse sentimento de união tá mais forte no final do ano, no Natal, consequentemente no Ano Novo. Eu não poderia deixar passar em branco o grande Natal e resolvi fazer um vídeo falando sobre. Então eu desejo, claro, Feliz Natal para todo mundo que está assistindo esse vídeo ou que venha assistir em algum momento. Hoje eu quis falar sobre o Natal, mas não esse Natal consumista, não esse Natal materialista que é meio imposto ali na nossa cultura. Não sobre Papai Noel, não sobre rena, trenó, chaminé, mas sim sobre o nascimento de Jesus. E não um Jesus da mesma forma que a gente está habituado. Eu quis trazer aqui para vocês uma nova visão de Jesus, que eu fui tendo percepções ao longo da minha vida, e que hoje a forma como eu vejo Jesus é muito superior, é muito mais, eu acho que mais límpida, mais clara, me fez ter um contato maior, acredito eu, com quem ele é, né? Me fez me sentir menos distante de quem ele era, né? Quis trazer aqui essa nova visão para vocês de um Jesus diferente, um Jesus parecido conosco. E mesmo que você não tenha religião, mesmo que você não acredite em Jesus, na ressurreição dele, ou na vinda dele, ou seja o que for, ainda assim, eu peço que você continue nesse vídeo comigo até o final, porque isso pode ser sim pauta de reflexão, de autoconhecimento, pode ser uma mensagem muito importante que você poderia estar perdendo. Então eu peço que você fique comigo até o final, se assim você sentir no seu coração que deve. Mas então, quando a gente pensa em Jesus, né, normalmente sempre está atrelado ali, quando a gente pensa em Jesus, vem uma figura, uma forma de pensamento, uma figura na nossa mente. A gente fala Jesus, vem a cruz. A gente fala de Jesus, vem o andar sobre as águas. A gente fala de Jesus, a gente pensa na água que virou vinho. A gente pensa nas curas. A gente pensa na multiplicação dos pães. A gente pensa na história lá dos peixes, que eram montes, que se multiplicaram, né? Sempre que a gente tem essa Jesus de uma forma meio religiosa, pelo menos eu tinha, não sei se todo mundo tem, a gente atribui muito esses milagres, né? Como se de alguma forma os milagres fossem o principal motivo dele ter vindo. Então, como se ele tivesse vindo aqui e a melhor coisa que ele tivesse deixado na Terra foram os milagres. É claro que os milagres são incríveis. Se você tiver esse momento de, pô, se isso realmente for verdade, não sei se você acredita ou não, mas tipo assim, mesmo que você não acredite, se você tivesse esse tempo de pensar assim, cara, e se isso for verdade, né? É uma coisa assim, fantasiosa, é uma coisa assim bem surpreendente de você pensar que poderia ser verdade, né? Que pode ser verdade. E não tirando a sua importância, foi muito importante para as pessoas, já que ele fez isso, não tiro o mérito, não tiro a importância, foi sim importante. Mas eu, na minha incrível pretensão aqui, que possa estar errado, que pode ser diferente da sua opinião, eu não acredito que Jesus tenha vindo aqui para a Terra com o nível de evolução moral que aquele ser tinha, que aquele espírito tinha. Eu não acredito que ele veio aqui na Terra para fazer um show, para fazer inúmeros fenômenos, para curar um monte de gente, eu não acredito que ele veio aqui só para isso. Até porque a gente sabia que muitas das pessoas que ele ajudasse naquele momento poderiam recorrer no erro e continuarem da mesma forma que estavam antes. Então, né, a gente sabe que cada pessoa, ela só recebe ali, ela só consegue receber
ela só consegue mudar se ela quiser, né? Tanto que ele dizia, a fé te curou, precisava da fé das pessoas, né? Se a pessoa não quisesse ser curada, de uma certa forma, ela também não seria, né? Se ela não tivesse fé, se ela não tivesse crença. Mas eu, na minha grande pretensão, eu não acho que o mais importante que ele tenha tido, o propósito maior dele tenha sido vir fazer um monte de fenômenos e curar um monte de gente, mostrar para todo mundo que ele tá certo, que ele é incrível. Não acho que foi isso, né? Eu acho que o maior milagre que Jesus trouxe pra gente não foi essas curas, não foi nem mesmo a morte dele. Eu acho que mais que isso, que perdura por anos, por eternidades, o que é um milagre mesmo é os ensinamentos, é a palavra dele. Vocês podem pensar diferente, é assim que eu penso, né? Cada um pensa de uma maneira, sente de uma maneira, e eu sinto dessa forma. Eu sinto que realmente o milagre que ele trouxe foi trazer essa palavra de caridade, de fraternidade, de não julgamento, de amor ao próximo. E se a gente pensar, gente, se a gente refletir, os milagres, né, as curas, os fenômenos que ele fez, não impactam tanta gente quanto a palavra dele, né? Porque os milagres, você pode até acreditar que os milagres aconteceram, mas você não estava lá, você não viu. Eu não quero dizer que você não acredite por causa disso, não, mas estou dizendo que o impacto não foi tão grande quanto quem estava lá, entendeu? Não transformou tanto interiormente do que quantas pessoas que estavam lá. Mas em contrapartida, mesmo com mais de 2000 anos, as palavras, os ensinamentos dele conseguem ser extremamente atuais e conseguem também ter muito impacto na nossa vida. Então, o que mais tem impacto, que tem um impacto quase eterno, não é o milagre dele. Os milagres que ele fez, né, não impactam tanto a gente quanto as palavras que ele trouxe. Então, eu acredito que o que de fato, o ouro que ele deixou pra gente, o tesouro que ele deixou pra gente, foi o ensinamento, foi a palavra, foi o exemplo. E às vezes a gente se perde e a gente esquece sobre esses fatos e a gente pensa lá na Santa Ceia, a gente pensa lá na multiplicação dos pães, a gente pensa lá na água pro vinho, e se maravilha, e na ressurreição, e tá tudo bem, isso aí é incrível, mas a gente esquece do mais importante, que é as palavras que ele trouxe. Eu acredito que esse foi o maior propósito dele quando ele veio aqui, porque mesmo depois dele ter ido embora, né, dele não estar mais aqui em corpo, as palavras dele continuam ecoando e continuam ajudando milhares de pessoas. As palavras dele não perderam utilidade em nenhum momento, em nenhuma porcentagem. As palavras dele continuam sendo úteis, continuam sendo atuais. Por isso eu acho que o principal propósito dele foi trazer esses ensinamentos, porque esses ensinamentos iam perdurar com o tempo, iam ser úteis perante a eternidade. Então, eu acredito que na religião, porque a gente gosta muito de se ater ao fantástico, ao paranormal, ao incrível, e às vezes a gente perde as coisas que são mais simples, e às vezes a gente perde um tesouro ali que está na nossa cara, que é os ensinamentos, que são as parábolas, que são, né, a mensagem que ele quis trazer, né? Eu acho que esse é o mais importante. E eu lembro que quando eu era da igreja, eu tinha uma visão muito distante de Jesus, né? Eu pensava, não, Jesus é aquele cara lá, filho de Deus, né? Verdadeiro filho de Deus. Que, não, o cara é perfeito, o cara é um santo, né? Nossa, ele é incrível, ele é milagroso, ele é uma divindade, ele tá distante de mim, ele tá longe, sabe? Pelo menos eu me senti, eu não sei se tem mais gente que se sente assim, talvez seja só eu, né? Só posso dizer por mim. Mas eu senti essa distância, eu não sei, tá lá. É como se ele tivesse... Eu sei que não físico, não é físico, me entendam com jeito. Mas é como se ele estivesse muito longe e eu estivesse aqui.
sabe? Eu não me sentia parecido de nenhuma maneira com Jesus, né? E eu queria trazer a reflexão para vocês de vocês não verem Jesus só como uma divindade. Claro, não tem nada de errado ver ele como uma divindade. Mas eu queria trazer para vocês de vocês não ficarem olhando para Jesus apenas como uma divindade, mas vocês olharem para Jesus assim como um irmão mais velho. Quando vocês podem ver, por exemplo, as criancinhas, isso acontece muito principalmente eu vejo muito isso acontecer com meninos, mas acontece com meninas também. Às vezes você chega pra um menininho pequenininho que tem um irmão mais velho e você pergunta nele sobre o irmão mais velho. Nossa, o menino conta com uma admiração, com um brilho nos olhos, admira, respeita aquele irmão. Você vê no comportamento daquela criança, né, daquele irmão menor, que ele tenta se assemelhar, que ele tenta seguir o exemplo do irmão, seja para bom, seja para mal, independente de como o irmão seja. Ele acaba seguindo ali o exemplo, o irmão acaba sendo um centro de grande admiração, às vezes até mais que o pai dele. Então eu queria trazer essa reflexão. Eu sei que não é todos os casos, nem todos veem um irmão mais velho assim, mas eu queria trazer essa essência. E se a gente não olhasse para Jesus só como divindade, mas a gente tentasse ter esse olhar dele ser um irmão mais velho da gente, até porque todos somos filhos de Deus, né? Mas ter esse olhar de admirá-lo, de tê-lo como exemplo de como ser, né? Tem até uma frase, eu não sei se vocês já escutaram, é uma frase, para algumas pode ser até clichê, pode até ser repetitiva, né? Meio óbvia, mas tem grande sentido, que é muitas pessoas falam sobre Jesus. Existem inúmeras falando sobre Jesus, mas poucas são como Jesus. Então a gente tem milhares de pessoas aí falando de Jesus, das obras dele, dos milagres, dos ensinamentos, mas e na vida prática? Essa pessoa tenta se assemelhar a Jesus? Essa pessoa tenta ser como ele? Eu não tô falando, gente, sobre ser ele, ser semelhante, ser idêntico. Eu não tô falando sobre, eu vou agora ser perfeito, vou agora ser santo. Não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre ter a pretensão, ter a motivação, querer ao menos ser 0,99% de quem Jesus era. Pelo menos ter essa... Gente, como que Jesus agiria nesse momento, sabe? Eu não tô trazendo uma coisa que é impossível, inalcançável. Talvez seja inalcançável a gente ser idêntico a Jesus, a gente ser semelhante a Jesus, mas não o fato da gente querer ser, entendeu? Esse querer que eu quero trazer para vocês de reflexão, porque esse querer é que vai mover você em direção a Jesus, né? É esse querer que vai tirar essa distância que existe entre quem ele era e quem você é. Enquanto você ficar achando que Jesus é uma divindade excêntrica, que é uma divindade diferentona, que ninguém nunca vai ser como ele, que você não pode de nenhuma maneira ser semelhante a ele, que você sempre vai ser um pecador, que você sempre vai fazer tudo errado, que você sempre vai julgar o próximo, que você sempre vai fazer o mal. Enquanto você tá ali pensando isso de si mesmo, você tá criando uma distância grande entre você e quem ele era. E, consequentemente, você não tá melhorando quem você é. Você não tá seguindo os exemplos dele. Você não tá seguindo nem a palavra que ele fala. Mas quando você olha para ele como um irmão mais velho, como você segue ele como exemplo, como você para nas situações na sua vida e se pergunta como que Jesus agiria nesse momento? Será que Jesus julgaria essa pessoa como eu estou julgando? Será que ele falaria isso dessa forma? De que forma que Jesus falaria? E às vezes nem seria a forma que ele falaria, mas só essa reflexão, né? Esse parar e pensar em como ele agiria traz consciência pra gente nesse momento presente. E faz com que essa distância que existe entre nós e ele diminua. Porque, gente, eu acredito que Jesus não queira que a gente fique nessa postura de eu sou pecador, eu sempre vou errar e não queira melhorar nunca, sabe? Eu acho que ele quer pessoas que queiram melhorar, ele quer pessoas que queiram fazer o bem ao próximo, ele quer pessoas que peguem a palavra que ele fala e não fiquem só repetindo como papagaio. Eu acredito que ele queira pessoas que vão pegar a palavra dele, vai usar, vai fazer, entendeu? Vai botar no mundo, vai fazer elas se concretizarem. Porque
Gente, não acredito que ele tenha falado isso tudo à toa pra gente ficar repetindo, porque repetir não adianta nada. Não adianta você ficar repetindo, ame o próximo como a ti mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. Quando acontece alguma coisa com você na sua vida pessoal, você desvia a cara do próximo, você xinga ele mentalmente, você desdenha dele, você o julga menos que você vê ele como inferior, você sente raiva, você quer que de alguma forma Deus o castigue. Eu acredito do fundo do meu coração que é necessário que a gente, pelo menos, gente, tenha a pretensão, que pelo menos a gente tenha a vontade, o desejo de ser um pouquinho, uma fração do que ele foi aqui na Terra. Porque se a gente tentasse se assemelhar nas posturas, nos atos, na conduta moral que ele tinha, a gente ia, além de melhorar a gente, além de a nossa vida ser inumeramente melhor, a gente ia melhorar a vida do próximo. Porque a gente vê pelas histórias dele como ele era compassivo, como ele em muitos momentos, em vez dele olhar para o pecador, ele entendia o pecado, entendeu? Não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas a gente, quando a gente olha para uma pessoa, a gente olha o pecado e o pecador como uma mesma coisa, né? A gente condena a pessoa, a gente a julga, né? A gente não julga só o ato, a gente julga a pessoa, né? A gente não discerne que o ato é falho. A gente não usa de discernimento que só o ato é falho, a gente julga a pessoa, né? E Jesus não, ao contrário. Ele poderia achar que aquilo que a pessoa pratique, que aquilo que a pessoa praticava não era o certo, né? Ele poderia falar, vai-te, não peque mais. Mas ele em nenhum momento condenava a pessoa. Ele poderia condenar os atos, mas ele não condenava as pessoas. Ele sabia que o fato da pessoa ali cometer um pecado, cometer um erro, ter uma atitude falha, não a tornava pior que ele, não a tornava inferior, não a decretava eternamente que ela estava castigada, não decretava eternamente que ela era pecadora. Ele tinha esse olhar de compaixão. Se a gente tivesse esse olhar de compaixão, se a gente quisesse seguir os exemplos de Jesus na prática, cara, o como que a gente ia tratar melhor até mesmo a nós mesmos. O como em muitos momentos a gente não ia se julgar, a gente não ia se condenar, a gente não ia ficar com raiva da gente, a gente não ia se sentir mal em ser a gente. E como também a gente não ia parar de julgar o próximo, a gente ia parar de condenar as pessoas, a gente ia criar uma relação melhor com as pessoas, criar um mundo melhor, um ambiente melhor, famílias, filhos melhores. O que eu trago de principal reflexão nesse vídeo, gente, desejando, claro, um Feliz Natal para todos, é que a gente passe a ver Jesus não só como uma divindade longe da gente, mas que a gente possa ver Jesus como um irmão mais velho, em que em momentos que a gente precisar tomar alguma decisão, que a gente precisar falar algo com alguém, algo delicado, que a gente possa silenciar alguns momentos e se perguntar o que Jesus nesse momento faria, que tipo de atitude ele teria, qual decisão ele tomaria, como que ele expressaria isso que eu quero falar, como que ele faria. E aí a gente teria a resposta, porque a resposta sempre vem, talvez dele também a resposta. E aí a gente age sendo, nem que seja 1% do que ele era. Mas eu acho que a gente precisa primeiro dar o primeiro passo e começar a pôr as palavras que ele trouxe em prática, em vez de ficar repetindo como um papagaio, em vez de não cumprir aquilo que ele veio passar, né? Em vez de não cumprir a palavra dele. Que a gente possa ser um dos melhores disseminadores da palavra de Jesus, mas não só da boca para fora. Que a gente seja um disseminador através das atitudes, porque esse é o melhor evangelista,
esse é o melhor discípulo, esse é o melhor pregador da palavra, né? É aquele que prega a palavra, aquele que dissemina a mensagem pelas atitudes e não somente pelas palavras. Então eu desejo um Feliz Natal para todos que assistiram esse vídeo. Eu desejo demais que vocês tenham um ano novo muito próspero, um ano novo de várias reflexões, que vocês possam entrar de cabeça no autoconhecimento, que vocês possam entrar de cabeça no amor próprio, no amor ao próximo, que a gente possa pegar essa frase de Jesus, ama o próximo como a ti mesmo, e usar de mantra para nossa vida todos os dias. Que nesse Natal, nesse ano novo que vem, que a gente possa de fato se assemelhar um pouco com a figura de Jesus, se assemelhar em como esse Espírito lindíssimo já foi uma vez aqui na Terra. Então é esse o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado do tema de hoje. Lembre-se, por favor, se você gostou, de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso ajuda o canal a crescer e faz com que essa mensagem que a gente compartilha todos juntos, ela possa crescer e se multiplicar e alcançar mais pessoas, né? Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.